Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Mais uma vez, Barão aqui com vocês. Hoje vocês não podem reclamar de vídeo, que lançamos 3 vídeos hoje, foi o recorde aí, muitas informações. De manhã, logo de manhã cedinho, a gente colocou a coletiva do Arteta no jogo pré-Newcastle, que vai ser amanhã, 8h30 da manhã. Agora de tardinha lançamos o vídeo das estatísticas do Gyökeres. E agora vamos para o nosso resumo diário. Tá? Lembrando que é importante que vocês se inscrevam no canal, dá o like aí, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, para que o canal continue crescendo, beleza? E já de antemão agradecendo a todos aí que assistem nossos vídeos, que comentam aí nos vídeos, sempre de maneira ordeira, sem ofender, sem nada, dando a sua opinião, isso faz parte. Então, obrigado aí a todo mundo que está ajudando no crescimento do canal. Em breve teremos novidades aí para vocês, tá? Mas ainda não vou falar não, mas em breve teremos novidades. Vamos para o vídeo do nosso resumo diário. Mais uma vez esse senhor aparecendo aqui. Mas por que o Sesco está aparecendo? Barão, a gente acabou de contratar o Gyökeres hoje. Por que você ainda está com esse cara em mente? Porque o Gunner Blog, que ele escreve por The Athletic, né, ele tem uma parceria ali muito boa com o David Ornstein. Depois que o Gyökeres foi apresentado, ele soltou várias informações importantes sobre o caso Sesco. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque são informações importantes. Então, nada mais justo do que eu compartilhar essas informações com vocês. Então, o que ele fala? Ele fala que na virada de julho, o Arteta enfatizou a urgência da situação do atacante, lá provavelmente para o Berta, né, que precisava do atacante, queria o atacante para a pré-temporada. Isso vocês já sabiam, que a gente sempre sai as notícias sobre isso, a gente fala aqui no vídeo que o Arteta estava querendo fechar o elenco, na verdade antes da pré-temporada, né, queria estar com todos os jogadores antes da pré-temporada. Porém, alguns não conseguiram, né? A gente não conseguiu fechar, mas fechamos aí durante a pré-temporada. E aí ele queria que a situação fosse resolvida antes da pré-temporada, e os jogos iniciais desafiadores para o Arsenal deram ao clube ainda mais ímpeto para fechar um acordo o mais rápido possível. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o início da tabela do Arsenal, por ser uma tabela difícil, complicada, fez com que o Arteta solicitasse os reforços de forma mais rápida. Inclusive, eu falei, na época eu nem tinha canal ainda, eu postei lá no Twitter exatamente isso, que até algumas pessoas me criticaram sobre isso, porque eu falei, gente, a janela vai até setembro e tal, vamos aguardar, calma, vocês estão muito ansiosos. Quando eu vi a tabela, eu falei, cara, a gente precisa dar uma agilizada aí nessas contratações. E foi isso que o Berta fez. E era uma coisa que o Arteta já vinha pedindo. Então, esse primeiro ponto aí é uma informação importante. E aí, o que ele escreve depois? Que o staff ali do SES construiu um relacionamento muito forte com o Edu e com o Aito, tá? Que foi o substituto do Edu posteriormente. No entanto, com a chegada do André Berta, apesar de acreditarem que ele ainda era o titular ali, os representantes do atacante ficaram preocupados com a possibilidade de transferência ser comprometida. Tá? Quando eles falam titular, assim, a primeira escolha, né? Eles usaram esse termo titular, mas primeira escolha. Esse ponto que o Gunner Blog fala, esse parágrafo, vamos botar assim, me deixou muito com uma pulga atrás da orelha. Porque eles falam que o staff do Sesco tinha um relacionamento muito bom com o Edu e com o Aito. Quando o Berta foi negociar, tudo desandou. Tudo desandou. Lembre-se que a gente
sempre falou da questão do Raul, da questão do Edu. Então, assim, a gente não sabe o que o Edu negociou ali. Porque o Edu tá negociando com o Sesco há muito tempo. Desde o verão passado. O pessoal fala 2 anos. Mas eu acredito que desde o ano passado, assim, que começou a dar uma andada na negociação. E aí eu tenho minhas dúvidas do que o Edu e o Aiton negociaram ali com o RB Leipzig. Porque quando o Berta foi começar a negociar, tudo desandou. O preço mudou, os caras estavam meio inflexíveis. Então, eu achei meio esquisito. Eu acho que o negócio com o Sesco desandou justamente nesse ponto. Aí que desandou. Porque se fosse o Edu ou o Aito, será que o Edu já não tinha falado para ele? A gente volta no verão que vem, vocês querem 100 milhões? A gente vai pagar os 100 milhões. E a gente vai levar o Sesco. Não sei. Não sei o que. A gente não sabe o que o Edu negociou ali. Mas é bem esquisito. Isso aí me deixou com uma pulga atrás da orelha quando saiu essa informação importantíssima. Aí ele diz, né, que apesar de parecer preferir o Sesco no início do verão, o Arteta chegou a um acordo sobre a contratação do Gyökeres, ao ponderar os diversos critérios técnicos, e o clube concordaram que esta era a melhor negociação para o Arsenal. Então, o Berta deve ter conversado com o Arteta, entendeu? O time de análise de dados deve ter levado os dados para o Arteta, que fez com que ele... não é que o Arteta não queria o Gyökeres, ele tinha uma preferência pelo Sesco. Então, parece que conseguiram convencer o Arteta que o Gyökeres era o melhor negócio. E aí, quando a gente fala em melhor negócio, a gente fala em custo-benefício. Por quê? O Sesco é aquilo que todo mundo sabe, é um jogador que está em desenvolvimento ainda, e aí, com esse desenvolvimento, o Berta achava que o Leipzig estava pedindo muito dinheiro, a gente falou ontem sobre isso. O Berta achava que o Leipzig estava pedindo muito dinheiro para um jogador que ainda precisava ser desenvolvido. E aí, com essa inflexibilidade do Leipzig, fez com que o Arsenal saísse da negociação. E provavelmente o Berta conversou com o Arteta sobre isso. E aí eles falaram, não, então tá bom, vamos na outra opção, que era o Gyökeres. E ele deu mais uma informação importante, que é a seguinte: a equipe de Sesco, né, o staff de Sesco, assumiu uma posição muito agressiva de negociação com o Arsenal. Tá? O que não foi bem recebido no clube. Então, assim, aquela inflexibilidade, aquela entrevista do agente do Sesco, dizendo que ele não ia brigar com o Leipzig para o jogador sair, que se o jogador dele saísse, se o jogador dele tivesse que ficar mais um ano, ficava, se tivesse que renovar com o clube, renovava. Entre outras informações, o Leipzig pediu para colocar na mídia lá para falar sobre os clubes árabes que tinham interesse no Sesco, para tentar arrancar mais dinheiro do Arsenal. Tudo isso é considerado muito agressivo. Entenderam? E aí o Arsenal não gostou disso. Não gostou dessa postura. Tanto o jogador... Gente, o jogador não tem nada a ver com isso, tá? O jogador não tem nada a ver com isso. Isso é uma negociação que o Arsenal estava fazendo com os agentes dele e com o clube. O jogador não tem nada a ver com isso. E aí o Arsenal não gostou dessa postura. Não gostou dessa postura tanto do agente, tanto quanto do Leipzig. E ele diz que mesmo assim o contato continuou. O Arsenal estava tentando ali. Até o último segundo ali eles estavam tentando negociar. Só que infelizmente o Leipzig não quis ser flexível bastante para fechar com o Arsenal, onde o Arsenal aí assumiu a sua postura e fez o seguinte: beleza, você não quer me vender? Eu vou partir para o próximo. E foi quando, na verdade, ele já tinha uma conversa com o Gyökeres, né? É aquilo que a gente sempre fala, gente. O Berta não estava só negociando com o Sesco. Ele estava negociando com o Sesco, ele estava negociando com o Gyökeres, ele estava negociando com o Watkins.
E, além desses três, o David Ornstein lhe dá essa simples informação para a gente aqui. O Arsenal também discutiu a contratação do Julián Álvares. Mas provavelmente, pelo que eu entendi aqui, que ele falou, discutiu internamente. Lembra que saiu uma notícia lá atrás de que o Arsenal estava de olho no Julián Álvares? O pessoal falou, eu até achei estranho também, porque ele acabou de chegar lá e tal, foi o Berta que negociou, mas aí a gente falou, cara, o Berta negociou, o Berta sabe a multa dele, então a gente ficou meio assim com uma pulga atrás da orelha quando saiu o Julián Álvares, justamente por causa mais dessa questão dele ter acabado de chegar no clube que ele está hoje. E aí parece que ele tinha dito que não tinha vontade de voltar para a Premier League nesse momento. Então, mas o Ornstein falou que o Arsenal discutiu ali internamente uma contratação do Julián Álvares. Eu gosto muito do Julián Álvares, mas eu preferia que se ele fosse contratado ali para jogar nas pontas, né? Eu acho que seria, não nas pontas, né, mas ali mais para a ponta esquerda, que ele ia ajudar bastante a gente ali na ponta esquerda. Mas é só para vocês saberem que o Ornstein falou que o Julián Álvares entrou na pauta do Arsenal para a contratação como atacante. Então aí teve mais um jogador, mas esse mais internamente. Falar um pouco sobre o Riz Nelson, a gente falou ontem sobre ele, né, sobre uma possível negociação com o Crystal Palace. Essa semana mesmo já tinha saído a notícia de que o Fulham tinha interesse em levar o jogador por empréstimo. Eu até falei com vocês aqui que eu não gosto, por exemplo, do empréstimo puro do jogador. Tinha que ter uma cláusula ali de obrigação de compra. O Nelson ele tem 25 anos, se eu não me engano, ele na próxima temporada entra em último ano de contrato. Então é muito perigoso a gente perder ele de graça, tá? Mas é o Riz Nelson, tá, mas é um ativo do clube, nem que a gente ganhe 10 milhões de libras nele, entendeu? É um ativo do clube e a gente precisa fazer dinheiro nele. E ele não é dos piores jogadores, tá? Eu acho que ele só não se adaptou ao estilo de jogo do Arteta. Mas ele não é dos piores. Eu acho que num time organizado. Ele estava até bem no Fulham. Até por isso o Fulham quer contratar ele. Então eu acho que ele não se adaptou e eu acho que ele ir para o Fulham é uma ótima opção. Porém, o David Ornstein ele fala que o Fulham está em negociações avançadas com o Arsenal para contratar o Nelson por empréstimo. Aí ele coloca com opção / obrigação de compra. Aí eu queria entender isso. Eu prefiro que seja obrigação. Eu não sei se ele está dizendo que pode ser com opção ou pode ser com obrigação. Aí ele complementa assim, uma taxa substancial ou um acordo permanente. Então, eu acredito que quando ele fala assim, uma taxa substancial é um valor mais caro, né? Que o Fulham vai ter que pagar para o Arsenal, caso seja empréstimo. Terá que pagar um valor um pouco mais alto. Ou é isso, ou o acordo permanente com o clube. E aí ele falou que um acordo foi fechado entre o Arsenal e o Fulham, mas o assunto ainda não foi formalizado. Amanhã a gente pode saber, se o Nelson tiver ali com o elenco em Singapura, a gente vai saber como é que está o andamento. Se ele não tiver com o elenco, provavelmente ele viajou de volta para a Inglaterra para tentar fechar negócio aí com o Fulham. Mas ele já era um jogador, um dos jogadores que está mapeado para sair. Então vamos aguardar para ver o que acontece aí com o Riz Nelson. Mas a minha opinião, se eu tivesse que escolher, eu com certeza colocaria uma obrigação de compra ali no contrato de empréstimo do Riz Nelson, para a gente não ficar chupando o dedo depois. Falando sobre o menino Eze, que já não é mais um menino, né, tem 27 anos, o Fabrício Romano falou hoje que o Arsenal continua em contato com o time do Eze, tá? Desde junho. Então, foi desde aquela época que saiu a entrevista
do dono, né, do Crystal Palace, falando, praticamente colocando o Eze no mercado. E ele deu até valores, falou que era 60 milhões fixos, mais 8 milhões de bônus. E aí a torcida do Arsenal ficou em polvorosa, falando que o Arsenal teria que ir atrás do Eze, tem que ir atrás do Eze, até porque ele é da base do Arsenal, né? E quando o menino foi dispensado do Arsenal, ele sofreu muito, tem uma história contada aí do Eze, que ele sofreu bastante quando ele saiu do Arsenal, mas conseguiu se recuperar, se tornou esse jogador importante que ele é hoje. Então, e que todos os torcedores do Arsenal querem ele no clube. Eu acho que é um jogador que é meio que unanimidade no Arsenal. Ele não é nem aquele jogador, vamos dizer assim, world class, porém é um jogador que a torcida abraçou, que querem ver ele no Arsenal. A torcida abraçou o Eze, então a torcida pede muito o Eze no Arsenal. E aí ele completa que ainda não há negociações entre os clubes, né, com o Palace, já que o Arsenal prioriza as saídas agora. Então o Arsenal entende que vai tentar fazer as saídas agora e depois vai voltar no Eze para tentar a contratação do jogador. Lembrando que a gente conversou ontem, o Eze falou que está esperando o Arsenal. Se ele está esperando o Arsenal, é porque o Arsenal já deu garantias para ele que vai atrás dele. Chegamos no ponto auge hoje do dia, que foi a contratação, o fim da novela Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres oficialmente apresentado pelo Arsenal, foi uma apresentação até muito rápida. Eu queria deixar, vocês podem até deixar no comentário aqui, mas eu queria dizer que o Arsenal tinha muitas possibilidades de fazer um vídeo sensacional para o Gyökeres. Não quero dizer que esse foi ruim, mas podia ter feito uma parada maneira, né? Cara, eu tava conversando com o Júnior, que é um amigo, torcedor do Arsenal, ele falou, cara, podia ter chamado a Anne Hathaway pra vestida de mulher gato, e ele fazendo a marcha, sei lá, cara. Tem aquela cena do Bane no avião, quando tiram o saco da cabeça dele, e aí podiam fazer isso com o Gyökeres também. Cara, tinha várias referências que poderiam ter usado para apresentar o Gyökeres. Então, eu acho que o Arsenal pecou nisso aí, na apresentação do Gyökeres. Eu acho que tinha muita coisa para o Arsenal abordar ali. A galera estava muito ansiosa para essa apresentação. E, assim, acredito que nenhum outro jogador que a gente contratasse, o pessoal estaria tão ansioso quanto a apresentação do Gyökeres. Eu estava conversando até com um amigo, eu falei que se fosse o Sesco não seria assim, a gente estaria assim ansioso por uma apresentação do Sesco, do Watkins, do Julián Álvares, mas eu acredito que não seria como a gente esperou a apresentação do Gyökeres. Então, eu acho que a equipe de marketing aí do Arsenal pecou nesse vídeo. E aí eu falei para vocês que o Gunner Blog escreveu um artigo, né, onde ele falou do Sesco, mas ele também falou da questão do Gyökeres. Ele falou o seguinte: nos estágios finais das negociações, o Sporting recebeu uma proposta do Manchester United, mas Gyökeres não desistiu. Não desistiu do Arsenal, né? Ele já estava totalmente comprometido em se transferir para o Emirates Stadium. Então, não adiantava, podia chegar gente com um caminhão de dinheiro lá, que ele estava disposto a ir para o Arsenal. Então, não adiantava ninguém chegar no Gyökeres, o cara já estava disposto. E aí ele completa, né, que é incomum que um jogador do calibre do Gyökeres recuse ofertas de outros clubes, mas ele foi firme ali na posição dele, onde ele só queria o Arsenal. E a gente já discutiu isso aqui, né? Que hoje o Arsenal contrata muitos jogadores, praticamente todos os jogadores que o Arsenal contratou nessa janela de transferências foram jogadores que disseram sim para o Arsenal, que queriam vir para o Arsenal, que às vezes abriram mão de ir para outros clubes para vir para o Arsenal. Então, essa foi a metodologia de contratação do Arsenal nessa janela. Muitos jogadores querendo vir para o Arsenal. Então, isso é importante. Eu estava até conversando com o Júnior, que eu já citei anteriormente, aí, que é um amigo que eu fiz,
que a gente falou assim, a gente tem que tomar cuidado até se a gente tiver se um dia a gente encontrar o Arteta, a gente tiver com a nossa mulher, cara, tirar a nossa mulher de perto do Arteta, porque ele liga para as pessoas e ele convence a galera a vir pro Arsenal. Então, o Arteta faz um trabalho excepcional, o Berta faz um trabalho excepcional, fez um trabalho excepcional aí nas compras dos jogadores. Eu até converso lá no nosso grupo do WhatsApp. Imagina se essa janela de transferências estivesse na mão do Edu. O que seria feito? Então, é até uma reflexão. Deixa até nos comentários aqui o que vocês acham que o Edu teria feito se ele tivesse que fazer essa janela de transferência que o Arsenal fez. As compras, muito importantes, praticamente todas fechadas. Agora a gente tem que ver as vendas. Vamos ver como é que o Berta se sai nas vendas dos jogadores. Já falou na saída do Reis Nelson, já falou na saída de Gabriel Jesus. Então vamos ver como é que o Berta se comporta aí na saída, nas vendas de jogadores. Né? Assim como todo jogador que chega, eles dão uma entrevista para a TV do Arsenal. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da entrevista que o Gyökeres deu assim que ele chegou. Primeiro, deram as boas-vindas a ele, né? Bem-vindo ao Arsenal. O que significa para você assinar pelo clube? E aí ele responde, é um dia muito importante para mim, para todos ao meu redor. Estou muito animado para começar e para conhecer todo mundo no clube, apenas para começar a jogar futebol neste clube incrível. Depois perguntaram para ele, né, você atraiu muito interesse neste verão de toda a Europa e estamos felizes que você escolheu o Arsenal, né, esteja conosco. O que te fez escolher o Arsenal? Aí ele responde, eu simplesmente senti que era o clube certo para mim. O que eu ouvi de Mikel, e aí vai naquele ponto que eu falei para vocês, para tirar a esposa de vocês perto do Arteta, o que eu ouvi do Mikel e do Berta, quando falei com eles, e o que eu ouvi nos últimos anos, como eles estavam, e aí falando do Arsenal, jogando futebol, e também quando eu estava jogando contra o Arsenal na temporada passada, eu pude realmente sentir isso. Era um time muito forte, muito difícil de jogar contra. Então, sim, eles me fizeram escolher o Arsenal, e claro, toda a história que o clube tem e a enorme base de torcedores. Então ele praticamente se declara para o Arsenal nessa parte da entrevista e ele fala da importância ali do Arteta e do Berta quando conversaram com ele para trazer ele para o clube. E aí perguntou para ele, né, você mencionou suas conversas com o Berta e com o Arteta sobre o que eles conversaram com você que lhe fez vir para o clube. Aí ele responde, era mais sobre as coisas ao meu redor e o que elas estavam pensando. Mas sim, eles estavam pensando. Mas sim, eu conheço o clube, eu já assisti jogos antes, então não precisaram falar nada para mim. Eu já estava animado com isso antes. Mas sim, vir aqui foi algo muito importante para mim, para ser honesto. Então o cara estava disposto a vir para o Arsenal. Independente de qualquer coisa, de que qualquer pessoa falasse qualquer coisa para ele estava disposto a vir para o Arsenal. Aí falam para ele, né, nas últimas temporadas você mostrou atributos de um centroavante completo, marcou 97 gols em 102 jogos, você está animado para vir aqui e marcar muitos gols para nós? Aí ele responde, claro, eu quero sempre marcar. Então, sim, é fazer parte deste clube e marcar gols com este uniforme e com este estádio lotado na frente de todos os torcedores. Mal posso esperar. Desculpa. Será uma sensação incrível. Então, o cara está totalmente motivado a entrar ali no elenco do Arsenal, jogar e fazer muito gol. Você também conhece bem o futebol inglês. Claro que você jogou, né, pelo Brighton, Swansea, Coventry, mas agora deve estar realmente ansioso para ter uma chance na Premier League. Aí ele fala, comecei aqui, parece que faz muito tempo, e sim, acho que melhorei muito desde então. E agora quero provar o meu valor de verdade e atuar junto com a equipe. Então, o Gyökeres, ele é aquele jogador que ele está sempre procurando bater os seus limites.
Gente, olha só, salvo as devidas proporções, tá? Salvo as devidas proporções. Não me entendam errado. Estou falando aqui. Ele me parece muito, nessa questão motivacional, o Cristiano Ronaldo. É um cara que não nasceu habilidoso, mas ele correu atrás para ele ser quem o Cristiano Ronaldo é hoje. Então, eu acho que o Gyökeres, ele é meio isso. Ele, cada dia, quer se provar mais. Cada dia ele quer se provar mais. E agora ele falou, ele acha que chegou o momento dele se provar na Premier League, e por isso que ele quer escolher o Arsenal, né, também para jogar. Aí, outra pergunta, parece que o Coventry foi um momento importante na sua carreira, os gols começaram a sair lá, e você não parou mais de marcar desde então. O que mudou no seu jogo no Coventry? Aí ele fala, acho que comecei a jogar com mais regularidade. Eu fui para lá permanentemente, lembrando que ele foi emprestado para o Coventry, né, do Brighton para o Coventry. Ele marcou 4 gols nesse empréstimo, e aí o Coventry vai e compra ele. E aí quando o Coventry compra ele, ele começa a jogar regularmente, e aí nisso ele começa a fazer gol atrás de gol, gol atrás de gol, gol atrás de gol. Então eu aproveitei a minha chance desde o começo. Acho que quando assinei lá permanentemente, então eu simplesmente senti que continuei e encontrei meu ritmo. Então eu não tenho pensado muito sobre isso. Desde então eu simplesmente continuei nesse caminho e é isso que farei daqui para frente. Então, quem assistiu o vídeo das estatísticas, eu não coloquei, podia ter colocado até nesse, para mostrar para vocês. Mas existe um gráfico onde traça os números do Gyökeres de gols e expecting goals. Então, o número de gols, normalmente, como é que é essa linha? O número de expecting goals acima e os de gols um pouco abaixo, ali, caminhando nesse gráfico. O do Gyökeres é o expecting goals embaixo e os gols dele em cima. Então, e isso foi um gráfico que eu vi, acho que desde 2000 e... a gente está em 25, eu acho que foi desde 2020. Acho que foi desde 2020 o gráfico. Então, e desde 2020, o gráfico do Gyökeres, os gols estão sempre acima do expecting goals. Então, o cara, cada temporada ele vai se superando. Ele não tem uma temporada de queda. Ele, cada temporada, vai se superando. E isso vai ser muito importante para nós. Aí falam com ele, você jogou com o Ben White, com o Trossard, né, no Brighton. Quais são suas lembranças de jogar com eles? E você está ansioso para se encontrar com eles novamente? Então ele fala que não jogou muito, né, com eles, jogou um pouco mais com o Ben White, e jogaram juntos no Sub-23 do Brighton. Mas ele falou que foi um momento divertido, mesmo sendo diferente, provavelmente vai ser um pouco diferente agora. E que ele está, sim, querendo reencontrar, né, o Ben White e o Trossard. Aí falam para ele, né, que o Arsenal... falam, você tem lembranças de assistir o Arsenal quando criança na Suécia? Temos grandes laços com a Suécia, com Anders Limpar e o Fred Ljungberg. Aí ele fala, sim, eu era bem jovem quando o Ljungberg jogou aqui. Claro, eles eram ótimos jogadores e sim, se saíram muito bem aqui. E aí eles falam também que o Arsenal está contratando jogadores escandinavos, né? Então citaram o Odegaard, o Norgard, e perguntaram se ele está ansioso para conhecer eles também, que são os novos companheiros de equipe. Aí ele responde, é sempre bom ter alguns caras escandinavos na equipe, e claro, provavelmente podemos falar um pouco de sueco, norueguês e dinamarquês juntos. Eu sinceramente não sei se todos os escandinavos falam todas essas línguas, mas pelo que deu a entender é que eles falam aí todas essas línguas aí ao mesmo tempo. Então vai ser legal. Então você pode variar um pouco, mas sim, claro, será legal vê-los. E aí continua, também temos uma compatriota sua, né, que é a Stina Blackstenius, que inclusive fez o nosso gol do título da Champions League feminina, onde a gente foi campeão em cima do Barcelona. Então imagina, será isso um sinal do Gyökeres fazer o gol na final da Champions League aí pelo Arsenal? Um sueco fazendo também, dando o título para a gente. E aí ele pergunta, né? Então afirmam, né? Então a Suécia está muito bem representada aqui.
Aí ele coloca, sim, acho que o Arsenal contratou bem os escandinavos. Então, sim, é uma boa maneira de contratar jogadores. Aí falam para ele, você tem um histórico muito bom de gols, impressionante, em nível internacional pela Suécia. Como você acha que isso o prepara para jogar por nós na Premier League e também na Liga dos Campeões? E aí ele fala, acho que é sempre bom marcar gols para o seu país. Claro, é uma grande honra jogar pelo seu país. E claro, marcar gols para eles também é incrível. Quando eu também jogava pelo esporte, marquei alguns gols na Liga dos Campeões. Então eu sinto que posso estar nesse nível também. Agora, vir para um clube do nível do Arsenal, acho que vai ajudar a ter o desempenho ainda melhor com todos os jogadores incríveis deste time. Então, sim, estou muito animado para começar. Aí falam com ele, né, que ele jogou contra o Arsenal pela Liga dos Campeões na temporada passada e perguntaram o que ele aprendeu do nosso time quando ele enfrentou o Arsenal. Aí ele fala que o Arsenal é um time muito sólido defensivamente, que criou bastante chances. O Arsenal também foi muito bem nas jogadas ensaiadas e foi muito efetivo na frente do gol, marcando 5 gols. E ele fala, acho que o time foi muito bem, tanto no ataque quanto na defesa, e foi um jogo muito difícil. E aí agora falam, né, que ele vai continuar enfrentando o Gabriel e o Saliba, só que agora nos treinos. E o que ele acha disso? Ele, sim, vai ser divertido, acho que serão boas sessões de treinamento e claro que é uma ótima maneira de melhorar. E aí, por último, perguntam para ele sobre a comemoração, não podiam deixar de perguntar sobre a comemoração. E aí ele conta a história. Ele fala que a história por trás disso é que antes os amigos dele, ele saiu de férias com os amigos e os amigos falavam que ele marcava muito gol e estava cansado daquele tipo de comemoração dele, que não tinha nada e tal, e que ele precisava ter uma comemoração dele. E aí ele teve um tempo de folga com os amigos e eles viajaram de férias juntos. E aí eles decidiram sobre essa comemoração e a partir dali ele começou a comemorar dessa maneira. E para finalizar, perguntaram para ele se ele está entusiasmado para jogar pelo Arsenal, né? Aí ele fala, jogar pelo Arsenal, jogar no Emirates na frente de todos os torcedores, claro, junto com o time e ganhar títulos, que ele está muito entusiasmado, já quer encontrar os jogadores. E assim como toda apresentação, tem a fala do Berta e tem a fala do Arteta. O Berta fala, estamos muito satisfeitos com o excelente acordo que concluímos para trazer Vitor Gyökeres para o clube. Vitor é um talento excepcional e demonstrou consistentemente que tem as qualidades e a mentalidade vencedora exigida de um centroavante de alto nível. Sua fisicalidade, inteligência e ética no trabalho o tornaram perfeito para a nossa visão. Estamos confiantes de que Vitor terá um grande impacto em campo e se tornará uma figura importante no nosso vestiário. Bem-vindo, Victor. E o Arteta também mandou uma mensagem aí para o Gyökeres, dizendo estamos absolutamente encantados em receber o Victor no clube. A consistência que ele mostrou em suas atuações e disponibilidade tem sido excelente e suas contribuições para gol falam por si. Victor tem tantas qualidades, ele é uma presença rápida e poderosa na frente, com números incríveis de gols em clubes e na seleção. Ele traz uma vantagem clínica, com uma alta taxa de conversão de chances em gol, com o seu movimento inteligente na área, tornando uma ameaça constante ao adversário. Estamos entusiasmados com o que o Victor traz para o nosso time e estamos ansiosos para começar a trabalhar com ele. Damos as boas-vindas a Victor Gyökeres e sua família ao Arsenal. Então, gente, é isso. Tivemos bastante notícia boa hoje. Tivemos aí, acabou a novela, né, do número 9. Até um tempo atrás era o 9, então tinham várias opções. Depois fechamos no Gyökeres e aí criou-se uma saga, né, em cima do Gyökeres, que todos aqui já conhecem. Uma negociação muito difícil com o Sport, mas hoje se finaliza isso. Hoje o Gyökeres é jogador do Arsenal. Então, queria agradecer aqui mais uma vez. Deixa o like no canal, sininho para receber as notificações, compartilha, siga a gente nas redes sociais.
E amanhã, lembrando, 8h30, Arsenal e Newcastle jogando aí em Singapura. Vamos estar fazendo o jogo aí no Twitter, né? A gente não faz live de jogo, mas estaremos no Twitter ali comentando sobre o jogo. E aí, provavelmente, vamos fazer um pós-jogo depois. E à noite temos a nossa live para falar o resumão semanal do Arsenal. Beleza, pessoal? Então, tenha uma boa noite, um bom final de sábado e fui!